Olá, pessoal, maravilha! Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal Fernanda Restauradora, sempre com muita alegria. E hoje eu quero estar respondendo, vou direto ao assunto. Será que a alface tem alma? Gente, eu não acredito que eu vou responder essa pergunta. Mas essa pergunta é necessária. Você deve estar se perguntando, nossa, mas que pergunta burra, como é que alguém faz uma pergunta dessa? Mas vamos lá, né? Porque gera uma curiosidade. Então vamos saber sobre essa questão da espiritualidade nas coisas existentes. A alface pertence ao reino vegetal. Certo? Por que surgiu essa pergunta? Por que deve ter surgido? Porque eu venho colocando aqui muito para vocês a questão do consumo da carne, né? Da carne dos animais, da parte do holocausto que eles passam, toda essa sequência pavorosa aí, que é o caminhar da vida do animal nesse holocausto de sofrimento e o abate. Já vou chegar lá. A alface é do reino vegetal, gente. O reino vegetal... Tem gente que fala, tirar uma alface da horta também você tá matando. Veja bem, vamos colocar muito bem as coisas. Ela tem um campo de energia. Esse campo de energia, né, que pega todos os nutrientes do sol, da terra, tem todas as vitaminas, né, assim como todas as verduras, legumes e etc. Eles fazem parte do reino vegetal, que tem uma energia vibratória diferente, mas eles não têm alma. Então é diferente de você pegar um porquinho, por exemplo, e sacrificar o porquinho. É um animal que está em evolução e ele sabe que ele vai ser morto, tá? Então vamos analisar os aspectos das toxinas e adrenalina que ele libera. Cortisol tóxico. Chega um gigante perto de você, tá? Você tá num chiqueiro, tá num cercado. Aí vem um gigante com um facão, um avental todo sujo de sangue. Você já sabe que vai morrer porque você escuta outras pessoas gritando, você está nesse tipo de local. Que tipo de adrenalina você vai soltando no seu corpo? Vocês sabem. O medo, ele solta o intestino, certo? Né, qualquer pessoa sabe, um excesso de medo, pavor, desregula todo o sistema do intestino, isso de momento, tá? Isso de momento e orgânico. Vocês não imaginam as adrenalinas liberadas, né? Que é aquela adrenalina do medo. Aquilo é disparado no corpo, na carne. E é uma carne que depois a pessoa vai consumir. Bom, estamos falando de alma, de seres, né, da evolução, da cadeia evolutiva. Então, a alface não tem alma, a alface tem energia vibratória. Ela tem uma aura de energia, então ela não vai sentir dor sendo retirada da terra, tá? Ela vai sentir, logicamente, ela estava lá vivendo como qualquer planta que você corta uma árvore ou desenterra uma planta, lógico que ela sente, mas é diferente de uma cadeia animal. A questão do alface, do reino vegetal, se você cortar as folhas, ela renasce, ela se regenera. É diferente de um animal com alma e que ele, né, ao ser sacrificado, não vai voltar à vida. Está em evolução, aliás, os hindus, por exemplo, eles têm ali um estudo que tem muito a ver, faz muito sentido, já vou chegar lá com vocês, porque existe a hipótese de nós já termos reencarnado como animais. A cadeia evolutiva envolve esse crescimento. Então, nós viemos, né, do mínimo. Até uma pedra está evoluindo, né? Evolui para o reino vegetal e depois para o animal e aí por diante. A gente percebe que alguns animais, por exemplo, eles já têm a mentalidade quase de um ser humano. Quando o animal atinge esse estágio de emoção, de arbítrio, de saber definir o que é certo e o que é errado, né? Porque nós humanos, apesar de todas as falhas que a gente comete muitas vezes, com as atrocidades, ao invés de edificar as coisas, muitas vezes o ser humano acaba destruindo, mas o ser humano tem essa capacidade de perceber o certo e errado, o que é ético e o que não é ético, diante da criação, aquilo que é errado ou não. O problema é o egoísmo que está imerso aí no nosso mundo, nesse planeta. Voltando no esquema da adrenalina, do animal que ele libera, essa adrenalina fica na carne. Por quê? Porque o animal tem alma, gente. Como nós estamos fazendo aqui a comparação do reino vegetal com o reino animal, é diferente, todos estão em evolução. O reino vegetal tem a aura, né? Tem aquela campo energético, a gente chama de campo energético. Por isso que a clorofila, né, todo mundo fala, tomou suco de clorofila hoje, folhas bem verdinhas, seja da couve, da própria clorofila, etc. Você faz aquela vitamina. Aliás, essas vitaminas são uma potência de saúde.
você se sente com força, por quê? Você está pegando a energia sutil que aquela planta captou da luz do sol, ou seja, você está colocando para dentro um alimento de qualidade. Não pense que você vai estar matando a plantinha, é diferente, ok? Assim como o coletivo, os insetos, o enxame de abelha. O enxame de abelha, se ele pica alguém que tem alergia, essa pessoa morre porque tem alergia à picada de abelha, ele não vai adquirir um karma, certo? Porque o enxame, tudo que é coletivo, os peixes também têm alma coletiva. Tá? Isso é um assunto tão extenso, eu não sei se eu vou conseguir falar aqui no vídeo para vocês hoje, mas eu vou tentar passar um pouco desse conhecimento. Então nós temos os campos de energia dos vegetais, aí nós temos as cadeias dos animais que já têm alma, tá? Os animais têm alma, aí a parte do intelecto deles é que está sendo desenvolvida no gradativo, toda vez que eles vão reencarnando. Aliás, há quem diga, segundo estudos, que os animais reencarnam muito mais rápido do que os seres humanos, porque eles precisam evoluir mais rápido. Quanto mais eles encarnam, mais aprimoramento daquele espíritozinho, daquela essência deles para chegar no grau humano. E nós também estamos em evolução, né, gente? Nós também estamos em uma cadeia evolutiva, no qual nós estamos sempre rumo a essa força superior, que é da criação. Quando chega o ápice, né, é infinito. Na verdade, esse ápice, esse nirvana, o samadhi, né, o famoso samadhi, é infinito, é infinito. E quanto mais envolvido nesse absoluto que a gente chama de Deus, que criou tudo, melhor estaremos com mais qualidade de vida. Por isso que a consciência, ela precisa ser desperta. Quanto maior a sua consciência... O que é consciência, Fernanda? Não, explica aí um pouquinho para nós. A consciência é a sua noção, né, a sua percepção, sem ninguém falar para você. Você vai ter um nível de compreensão da vida tão claro, porque isso você vai galgando, que para você o que é certo e o que não é certo vai estar muito claro, vai estar muito nítido. Por isso que a gente fala, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Esse mestre é a própria consciência da pessoa. Então não adianta ter ninguém falando isso, falando aquilo. Isso tudo são ferramentas que você, se você tiver um grau evolutivo, você vai saber entender. Muitas pessoas não entendem, estão ali fechadas em um mundo onde elas cresceram com dogmas, com um tipo de visão de vida, então elas não estão preparadas para ver o universo à parte. É como um peixe dentro de um aquário que não consegue, não imagina que tem um mundo fora, que esse mundo fora está dentro de outro mundo, que esse outro mundo está dentro de outro mundo, porque, gente, vocês analisaram? Nós somos menores que um grão de arroz, nós somos uma poeira cósmica dentro desse universo infinito. Outro dia eu tava vendo um programa... É Brasil visto de cima, vocês já viram na TV fechada? Então, aí a câmera estava filmando do alto a cidade e os carrinhos pequenininhos, as pessoas assim, ó, nossa, menor que formiga, menor que formiga. Aí eu pensei, eu falei, gente, né, já pensou que você vai subindo a câmera, aí você vai indo pro infinito, depois você vê o planeta Terra, depois o planeta Terra vai diminuindo. Quem é você no meio disso tudo? Uma poeira cósmica, não é? Mas ao mesmo tempo você tem muito valor, não é que você não tenha valor. Mas vocês entenderam como a coisa é ampla, é infinita? Não tem como a gente descrever Deus, não tem como descrever aonde estamos, aonde está o universo, o espaço sideral. O espaço sideral está dentro de alguma coisa, certo? Só pode estar. Que está dentro de outra, que está dentro de outra, enfim. É tão complexo, gente, mas vamos voltar aqui para essa questão da espiritualidade na cadeia evolutiva dos animais e do reino vegetal, né? Do reino animal e do reino vegetal. Então funciona assim, gente. Então os animais mamíferos, os animais, todos eles, cavalo, golfinho, baleia, todos eles estão em evolução. Agora, quando fazem parte de um coletivo, formiga, que aí na cadeia dos insetos, né, e barata, todas essas coisas, eles fazem parte de uma mente coletiva, tá? Mente coletiva. Quando a gente vê uma revoada de pássaros, né, aquela revoada de pássaros, um vai para um lado, todos vão para aquele lado. Eles estão ainda muito naquela cadeia evolutiva do instinto. Instinto. Quem que ensinou?
né? Eles estão ainda muito ligados a essa energia divina que já colocou neles, né? Naquela essência deles, o que é certo fazer, como tem que fazer. Isso é que é a magia de Deus, né? Vocês já pararam para perceber a magia de Deus? Quem tem gato, por exemplo, sabe? Gato cobre, depois que ele faz as necessidades, ele gosta de cobrir. Ele não quer que aquela sujeirinha fique aparente. Mas quem foi que ensinou o gato a fazer isso? Todos os gatos fazem isso. Então, gente, o que a gente tem que entender é que existe essa força maior e ela precisa ser reverenciada. Quanto maior o seu nível de consciência em relação a todas as evidências que hoje em dia estão sendo colocadas, hoje nós temos a internet, se você quiser pesquisar o que quer que seja, você vai ter ali tudo. Logicamente que você tem que peneirar, né? Porque uma coisa a gente tem que entender, quando as pessoas querem distorcer as informações a favor delas, com interesses próprios, elas distorcem, certo? É como eu falei para vocês, se vocês tiverem um determinado problema e forem para Umbanda, a Umbanda, com a visão dela, vai interpretar o problema dentro da visão espiritual da Umbanda. Se vocês forem para um médico e falarem qual é o problema de vocês, dependendo do que você coloca para eles, então eles vão analisar conforme aquilo que eles aprenderam. Por isso que a verdade, despertar da verdade, ele é único. Ele tem a ver com você mesmo. É você mesmo que vai criar paradigmas, os próprios paradigmas diante daquilo que você vê. Você acha certo saber essas verdades, saber das toxinas, saber que o animal tem alma e que ele está sendo sacrificado, logicamente contra a vontade, porque todos nós temos o direito de viver, o livre-arbítrio para viver. Esse é um direito, seja com qual for a justificativa. Ah, mas a gente tem que comer. Gente, hoje em dia, quantas opções de comida boa existe sem a necessidade de você colocar para dentro um cadáver? E não venha falar que é cadáver, que as plantas e os vegetais são cadáveres, tá? Por favor, né? Eu acho que vocês não são burros desse jeito, tá? Eu tô falando com pessoas mais instruídas. Analisem de uma forma a penetrar nessa essência do universo. Vocês conseguem enxergar esses seres vivos, todos eles, um cavalo? Traga para si essa conexão com o todo, esse respeito por cada ser tão puro, tão singelo, tão repleto de Deus. Vaca, uma galinha, a galinha é tão inteligente, vocês nem imaginam. Galinha, o gato, o cachorro, enfim, todos os animais, o coelho, o macaco, com amor. Vocês estão nesse estágio de empatia? Porque envolve muita empatia, né? A nossa comunhão com Deus e com as coisas existentes do universo tem muito a ver com o nosso estado interior. Quando você vai se sutilizando, quando você vai sentindo a importância de tudo isso, você não quer mais fazer parte de um ser destruidor, de alguém que destrói aquilo que o grande poder do universo construiu com tanto amor. Então, olhe nos olhos de um animal, veja a pureza, a simplicidade daquela alma que chegou no mundo por algo maior, né? Por uma força maior. Ele é perfeitinho, ele tem as patinhas. O nariz, os olhinhos, nasceu tudo perfeito. Deus colocou perfeito. O que as pessoas vão fazer, né? Algumas vão edificar, algumas vão louvar e se gratificar com a presença desses seres e jamais matar, né? Jamais consumir aquilo por egoísmo, simplesmente por um prazer da carne. Temos vários tipos de pessoas. Nós temos aquelas insensíveis, que estão em determinados níveis de consciência, de percepção. Isso aqui não é julgamento, é realidade, né? Tem gente que fala, ai, nós somos todos iguais. Como? Iguais de corpo, assim, nem de corpo, né, gente? Mas iguais como? Porque estamos reencarnados aqui, todos estamos aprendendo, ok. Mas os níveis conscienciais são diferentes, tanto que na sociedade, em relação à prosperidade, nós temos as diferenças sociais. Nós temos as diferenças sociais porque elas dependem do nosso mental, das nossas crenças, do nosso parâmetro de vida.
né? Então não somos tão iguais assim, não. Não somos iguais, é um assunto longo, vocês sabem, mas para deixar claro para vocês, a questão ela é muito séria. Eu espero que o despertar seja grande, seja do coração, que não envolva ego de vocês considerarem. Eu aqui falando, eu quero ser apenas um canal, mesmo porque eu faço parte da humanidade, eu não gosto nunca de me colocar acima de ninguém, mas a minha percepção de compaixão, de empatia e de percepção da necessidade de grandes mudanças, né, no ato, porque conhecimento, não adianta um excesso de conhecimento sem a ação. Não adianta de nada você conhecer as coisas, saber o que é bom, o que é ruim, o que faz mal, do que é feita a salsicha, por exemplo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar comida vegetariana. Sei lá o que, gente, isso é desculpa. Todo ser humano que não quer mudar, ele sabe da verdade, ele está negligenciando aquilo que é o dever dele. Qual é o dever do homem? É cuidar desse planeta maravilhoso, de tudo de belo que foi colocado aqui, que o homem insiste em destruir. Então não esperem sair desse mundo com essa dívida kármica. Façam a parte de vocês aqui agora. Tá? Tudo que o planeta está passando, o planeta, e não adianta falar, o país tal faz mais atrocidades do que o meu, não é competição, entendeu? É um despertar individual. Faz a sua parte, eu também não tenho pretensão nenhuma de mudar o mundo inteiro, né? Mesmo porque é impossível. Mas eu sou, sabe, uma trabalhadora da luz no sentido daquilo que funciona para mim, porque realmente a minha vida mudou muito, minha qualidade de vida mudou mais ainda quando eu parei de consumir essas toxinas, que inclusive elas deixam as pessoas mais deprimidas. Então, se você está sentindo depressão, por que será também, né? Lógico que você tem os processos pessoais, né, psicológicos, traumáticos, você já tem isso. E aí você pega e consome uma carne de um animal que passou por pavor, ele jogou lá adrenalina na carne e você consome aquela carne com todas as toxinas, não só toxinas, assim, digamos, energéticas espirituais, como toxinas físicas, vacina, antibiótico, um monte de coisa para prevenir praga, uma série de coisas, sem contar que você não sabe se aquele animal está com câncer, que o animal pode estar com células cancerígenas. Quem é que vai fazer o teste no açougue, não é? Então a gente tem uma série de perigos existentes e que as pessoas negligenciam. Bebida alcoólica, por exemplo, o cigarro é liberado, mas e a sua consciência em relação a isso? Você sabe que faz mal, mas você vai lá e compra. Então é a sua consciência. Quando a doença chega, quando você fica debilitado, sem vitalidade ou deprimido, você tem que avaliar todas essas coisas. O que você está negligenciando na sua vida? O que você está deixando para lá? Ah, nem quero saber. Ah, sim, os animais sofrem tudo. Ah, mas eu quero saber de ir no açougue, comprar minha carninha lá, meu frango. Né? E tá tudo certo, se o frango tava todo estrupiado na hora que morreu, ou tava cheio de antibiótico e hormônio, porque os frangos já vão tomando vacina de hormônio para ficar bem gorducho, né? E aí a pessoa vai lá e compra o franguinho de domingo, depois dá um peso, um cansaço. Sabe assim, aquele cansaço, aquela coisa que você fala, gente, tô sem energia, mas eu comi carne. Ué, como é que eu tô sem energia? É na real. Carne não é força, não é? Não vai te trazer a vitalidade, pelo contrário, densifica. Densifica. Pode reparar, todas as pessoas que já sutilizaram a alma, estão mais em conexão com o espiritual, nenhuma come mais carne. E o espiritualista que for falar de amor, de espiritualidade, de elevação, se ele comer carne, é picareta. Ah, Fernanda, você está julgando? Não. Que ele sabe o que acontece. Tá? Qualquer espiritualista sabe o que acontece nos matadouros, sabe da egrégora negativa, dos espíritos vampiros que estão ali. Videntes já viram espíritos do mal percorrendo ali a parte do sangue no chão, sabe? Se alimentando da dor. Tá? Tudo que se alimenta da dor é negativo. Você, por mais que queira não enxergar que você está patrocinando a dor, porque quando você compra, você patrocina, por mais que você queira negar isso, isso já está fazendo parte do seu karma. E é algo que você vai precisar resgatar com o tempo, tá bom? Por que não acordar agora, não é? Por que não acordar agora? O dia que você for para o plano espiritual, você já vai estar com a alma muito mais leve. Não vai precisar, entendeu? Apanhar muito da vida para poder aprender certas coisas óbvias. São óbvias, certo? Tá bom? Espero que vocês tenham entendido com o coração aberto. O resto é com vocês, é com o livre-arbítrio de cada um. A gente planta, joga sementes,
ok? Existiram vários sábios aqui no mundo que plantaram sementes e o resto é com aqueles, né? Jesus mesmo sabia disso. Aqueles que tiverem ouvido para ouvir, que ouçam, quem tiver olhos para ver, que vejam. O resto não tem o que fazer, que depende, né, do despertar de cada um. Ninguém no maternal vai conseguir aprender uma raiz quadrada, né? Ele vai ter que passar ali por vários estágios até entender o que é uma raiz quadrada ou algo muito mais sério, muito mais complexo que isso. Aprendam pelas evidências, peçam através dos sinais, são muitos os sinais que estão sendo colocados, quem sabe nos próximos vídeos eu coloco para vocês. Sinais físicos, ok? Chacoalhões mesmo, só falta o mundo espiritual vir aqui e falar, né, e dar aquele chacoalhão. Mas não precisa, né, porque a humanidade já está passando por um chacoalhão bem grande e ela sabe muito bem as razões. Não adianta negar. Um abraço carinhoso para todos vocês e eu vou terminando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!